Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Cumprimentamos mais uma vez os que nos assistem pelas redes sociais. Eu estava aqui agora pensando em todos que aqui se encontram, cada um com sua aflição, com a sua dificuldade, com a sua enfermidade, com a sua tristeza às vezes. E muitas das situações são realmente reais. Existem enfermidades, tristezas, que são reais. Outras nós as criamos. E que não deixa também de ser real. Numa situação que às vezes a gente tem inveja de alguém, às vezes a gente deseja mais alguma coisa de ordem material. E aí nós vamos criando aflições onde elas realmente não existem. Mas isso aconteceu lá no cristianismo primitivo. Por onde Jesus passava, os aflitos iam acompanhando-o. Naquela região do Mar da Galileia, ali em Cafarnaum, depois em Jerusalém, em Jericó. Por onde ele andava, os aflitos iam acompanhando-o. E ele aliviou muitas daquelas aflições. Quando ele cura, por exemplo, a mulher hemorroíça, aquela com 12 anos que tinha um sangramento, e era uma situação muito complicada no aspecto da cultura judaica e no aspecto também da saúde dessa senhora. Ela o acompanhou até o final. Ela é a Verônica, aquela que enxugou o rosto de Jesus. E que os católicos devem se lembrar que antigamente, ou às vezes até ainda existe, a procissão que a gente chamava do Senhor Morto, e que a Verônica cantava o Te-Deum, né? Cantava o Te-Deum e levantava aquele tecido, aquele pano com o rosto do Senhor. Muitas daquelas aflições eram reais e outras imaginárias. Mas todos que procuraram Jesus conseguiram o seu benefício, apaziguar os seus sentimentos, os seus corações. E essa situação de aflição, ela continua por todo o cristianismo primitivo. E aí a gente vai ver num determinado momento, e sobretudo quem conhece a obra Paulo Estevão, psicografada por Chico, de autoria do Espírito Emmanuel, nós vamos ver judeus perseguindo cristãos, sendo que ambos eram judeus, porque aqueles judeus que estavam lá, aqueles cristãos eram judeus. Na verdade, naquele tempo nem existia a palavra cristão ainda. Então, aqueles que lá estavam, exemplo do próprio Estevão, era judeu e foi martirizado por judeu. A história da humanidade segue e nós vamos ver quando os cristãos chegam a Roma, porque a proposta de Paulo de Tarso era que realmente os cristãos chegassem a Roma. Ele sabia, porque lá era a capital do império, o grande império romano, ele sabia que dali, se ele conseguisse chegar a Roma, o cristianismo seria disseminado, seria expandido por toda a terra. E foi exatamente isso que aconteceu. E aí a gente vê os cristãos sendo perseguidos pelos romanos. Uma perseguição que outro dia uma moça nos perguntava, mas como foi que aconteceu isso? E a gente, só numa ilustração, somente um exemplo. Nós poderíamos ficar aqui contando muitas histórias. Somente um exemplo. Quando o imperador Nero, portanto, a autoridade máxima do império, era o imperador, ia fazer alguma festa, e tinha que ser uma festa muito interessante, com muitas adrenalina, com muitas surpresas para os convidados. Eles, os assessores, aquelas pessoas mais próximas, sugeriam que fossem ali naquelas catacumbas. A catacumba era um cemitério, existe até hoje em Roma e em outros lugares também,
que as pessoas iam descendo e ali embaixo, por baixo da terra, eram grutas, e ali eram sepultadas pessoas, e ali também os cristãos se reuniam, porque não poderiam reunir em público. Eles estavam sendo caçados, igual se caça animal mesmo. Então eles se reuniam naquele lugar, e as catacumbas, elas não têm duas saídas. Então é um local propício para uma emboscada. Só tem uma saída, uma entrada e uma saída, não tem duas. Hoje, as pessoas que ainda visitam essas catacumbas, que é um passeio inclusive turístico, só podem entrar com guias, com receio que se percam ali dentro, e existem as câmeras fotográficas de filmagem para localizar se por acaso alguém ficar perdido ali. Então eles fechavam aquela boca daquele túnel, daquelas grutas, caçavam os cristãos e levavam esses cristãos para iluminar as noites do imperador. Amarrava o cristão no poste, colocava o betume ou outro óleo, qualquer coisa que fosse desse bastante combustão, e colocava fogo, e o cristão ficava queimando ali, vários, 100, 200 cristãos queimando para iluminar as noites do imperador. As coisas mudaram, o cristianismo se torna a religião oficial do império. Em todos os períodos e em todos os tempos vieram os santos para trazer a lição da humildade, a exemplo de Francisco de Assis, que nós vamos passar o filme dele depois de amanhã, lá na mansão, sessão pipoca, vai começar às 7h30, vamos passar Irmão Sol e Irmã Lua. É um filme maravilhoso do Franco Zeffirelli. Vamos passar lá na mansão naquela proposta nossa de passar um filme na última quarta-feira do mês. Portanto, todos convidados. E tem pipoca mesmo, e é 0800. Então, é um programa muito interessante. Então, em todas as épocas e em todos os tempos, chegam esses espíritos iluminados, com a permissão de Jesus e combinado com ele também, para que viessem nos trazer alento às nossas aflições. E, de igual maneira, também foi a codificação da doutrina espírita. Então, a doutrina espírita, quando ela chega para aliviar e para ficar. É a terceira revelação, a primeira Moisés, a segunda Jesus e a terceira Kardec com a codificação e a verdade. Ela veio para ficar e para aliviar as nossas aflições. E aí vem Kardec nesse livro, que se chama Obras Póstumas. Foi um livro que podemos dizer que é o diário do codificador. Muitas situações que foram vividas por ele vai escrevendo, e quando ele desencarna, o livro é editado, por isso é que chama-se Obras Póstumas, e dentre as mensagens trazidas nesse livro, a gente fica imaginando que o codificador se assustou tanto com as orientações dos espíritos que ele nem quis publicar. E depois vem essa publicação, Paris, 25 de abril de 1866. E ele está falando da regeneração da humanidade. Olha que maravilha, regeneração da humanidade. E vamos discorrer sobre isso e vamos ler somente uns 2 parágrafos. E ele começa dizendo assim, que a gente fica imaginando que a Terra vai acabar porque está fazendo muito calor. Não vai. Nós vamos tomar mais banho, vamos colocar mais ar, o disjuntor vai cair e por aí vai. A Terra não vai acabar com o calor. E a gente ouviu muito isso, os mais antigos, como eu, devem se lembrar que os meninos eram orientados assim, a Terra vai acabar em fogo. Alguém lembra disso? Lembra? Pois é, a Terra vai acabar em fogo. Não vai, a Terra não vai acabar em fogo, não vai acabar em maremoto, em terremoto, em vulcão, porque se fosse acabar em vulcão, o Japão já não existia mais, a Itália também não. Esses tornados que existem aí na América Central, que chega aos Estados Unidos, não será assim o final dos tempos. Vamos ver como é que será, o que vai acontecer
porque aí nós começamos a nos identificar na situação que estamos passando para um mundo de regeneração. E tudo vai mudar. A partir desse momento, se nós tivermos essa consciência que estamos no ápice, quer dizer, no topo de um ciclo de civilização, e tivermos a proposta da transformação, porque a proposta é essa, é a da transformação, mas não é do meu vizinho, não. Nem do meu pai, nem da minha mulher, nem da minha sogra, nem do meu inimigo. A transformação é minha, porque nós estamos invertendo essa lógica. A gente sempre imagina que o fulano de tal é que precisava estar aqui ouvindo a palestra. O fulano de tal é que precisava de estar vendo a mensagem. Ouvindo a mensagem, a gente sempre acha que é o outro. Contei para vocês outro dia, em algum lugar, de uma pastora que me disse assim, a hora que eu terminei de fazer a palestra lá na igreja dela, uma senhora me abordou e disse assim, nossa, mas eu gostaria tanto que o meu marido tivesse ouvido o que a senhora disse. Quer dizer, para ela não serviu nada, é só para o marido. Então não é para o terceiro, não vamos terceirizar, é para nós mesmo. Aqui vai dizer como é que será o clima psicológico, porque tudo é psicológico. Porque a gente vê, por exemplo, a evolução da ciência. Hoje faz uma cirurgia de manhã, de tarde a pessoa está andando, no outro dia já está em casa. A precisão das imagens, dos exames de imagens. A precisão dos exames de laboratório. Tira um pouquinho de sangue, daí a pouquinho, conta tudo que a pessoa tem. A tendência é só melhorar cada vez mais os aspectos da ciência, os remédios. Por exemplo, antigamente as pessoas com distúrbios mentais, elas tinham que ser amarradas, acorrentadas. Hoje não, tem os remédios que as pessoas se acalmam e têm condições de ter uma vida razoavelmente normal. Então, as questões da ciência, da comunicação. Essa comunicação que nós estamos tendo hoje, e o Chico já nos falava sobre ela lá na década de 40, década de 50, ele não falava tão somente nos livros, porque se for lá nos livros do André Luiz, a gente vai ver o governador falando aqui, lá na colônia Nosso Lar, o governador falando aqui, e todas as pessoas da colônia vendo e ouvindo. Isso foi em 1940. Era uma coisa assim, miraculosa, era uma coisa impossível de acontecer, porque não tinha nem televisão direito, não existia televisão ainda. Então, hoje é uma coisa muito corriqueira, tudo isso é normal. Falou lá nos Estados Unidos, a gente fica sabendo imediatamente aqui, caiu uma bomba lá, a gente já sabe aqui. O Chico dizia mais, que as pessoas, né, em mundos mais evoluídos, onde ele andava com um desdobramento durante o período espiritual dele, emancipação da alma, ele dizia que as pessoas tinham um aparelho individual que parecia uma televisão. Vocês se identificam? Todo mundo identificou. Então, isso em 1940 ele falava isso. Então, a ciência médica, a ciência da comunicação está cada vez mais evoluída. No entanto, o homem está cada dia mais aflito. E é aflição para cá, aflição para lá, porque eu preciso, porque... Não, gente, vamos acalmar todo mundo. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. E nós vamos passar por experiências até atingirmos a condição de anjos. E todas as ações, quando a gente vai lá na questão número 1 do Livro dos Espíritos, a questão número 1 do Livro dos Espíritos diz assim, que é Deus? Kardec perguntando. Porque nós sabemos que o Livro dos Espíritos tem 1019 perguntas e as respectivas respostas. Aí o Kardec vai perguntar, que é Deus? E aí, então, a resposta é inteligência suprema. Inteligência suprema. Nós somos filhos dele. Vocês acham que tem alguma coisa que está acontecendo que está fora do contexto? Não está fora do contexto. Tudo tem uma razão de ser. Nós temos o livre-arbítrio hoje, fazemos as escolhas, e já fizemos muitas, e aí tem um determinismo para frente, né? Porque eu escolhi mal, eu vou ter que acertar a conta. Aí é o determinismo. Mas, mesmo assim,
O Espírito Emmanuel, no livro Caminho da Luz, ele fala que o determinismo de Deus para as suas criaturas é do bem e do amor. Nós podemos modificar. Essa dificuldade que a gente está passando agora, a gente pode modificar. Aí é fácil a gente falar, pode modificar a dificuldade, mas como? O que eu tenho que fazer para modificar a dificuldade? Oração. Em todos os livros, em toda a literatura espírita, nós vamos ver a palavra prece. Pode procurar lá, vai achar 50, 60, 70 vezes, 80, 200 vezes falando prece. Mas a gente vai voltar lá no Velho Testamento. O Velho Testamento, quando Moisés recebe o Decálogo, que é a base de toda a justiça do mundo, lá, Decálogo, ele estava em oração, Moisés. Quando Maria Santíssima é visitada pelo anjo, ela estava em oração. E em todos os momentos nós vamos ver Jesus subindo ao monte para orar. Todos os santos em oração. E a oração é a comunicação nossa com a espiritualidade amiga, com Deus. Não é essa oração decorada, não, é a oração de sentimento, da alma mesmo, da alma. O André Luiz, que é um espírito que escreveu muitas obras pela psicografia do Chico, ele estava numa zona de muita dificuldade, uma zona umbralina, que é o termo usado pelos espíritas. Ele estava nessa zona umbralina havia 8 anos. Sofrimento, põe dificuldade nisso, sofrimento. Nós estávamos vendo essa semana as condições climáticas de Goiânia, tudo cinza, muito queimado, árvores retorcidas, e comentávamos, o umbral parece com isso aqui, só que é mais avolumado, né? Tem aquelas aves de agouro, aquela sequidão, aquela clima nublado, acinzentado, o cheiro de enxofre que a gente está vendo aí nessas estradas. O umbral é uma coisa mais ou menos assim. Aí a gente fica pensando assim, mas por que põe os espíritos lá? Não, ninguém põe espírito lá, não. Se tirar de lá, eles vão arrumar um outro lugar parecido com aquele, porque a condição mental deles é essa condição de dificuldade de sofrimento. Então, isso é que a gente tem que colocar na nossa cabeça, que a nossa prece é a ligação com o Criador. É como se a gente estivesse pedindo ao pai, à mãe, à madrinha, ou a pessoa que a gente confia. Quem é a pessoa que você mais confia? É essa. Então, é essa pessoa que eu vou pedir. Foi isso que o André Luiz fez. Num determinado momento, ele falou, meu Deus. E não precisa de ser muitas palavras, não. Meu Deus, do fundo da alma, me ajuda, me ampara, me protege, me abençoa, e a espiritualidade amiga está próxima a nós. Daí, por isso é que a gente sempre fala, quando nós estamos evocando os espíritos, cantando as músicas. Hoje, por exemplo, cantou Eurípides Barçanufo. Aí a gente vê a biografia de Eurípides Barçanufo, tudo que ele se dedicou à infância, ao adolescente, à educação. E a gente está escutando todo dia, em todo momento, falar, mas os meninos estão tudo sem educação, o menino está batendo em professor, o menino está fazendo isso. E todos os nossos trabalhos nós estamos pedindo para crianças e adolescentes. Então, no momento em que está evocando o professor Eurípides, vamos deixar de lado o celular, vamos deixar de lado outros pensamentos e vamos pedir a ele, abençoa a juventude, abençoa as nossas crianças. Aí a gente continua evocando e no final nós vamos evocar sempre o Dr. Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes é o apóstolo da unificação do movimento espírita. Ele trouxe uma mensagem, uma fala, dizendo assim, unidos seremos fortes, separados seremos ponto de vista, em qualquer situação. Pega uma casa, deixa uma herança lá na casa, uma herança, não sei se é até muita coisa não. Daqui a pouquinho está todo mundo desentendido por conta de meia dúzia de galinha que está lá no quintal. Então, a gente vê que desuniu a família. E se desune a família, ela se enfraquece. Família desunida
é família enfraquecida. Então, os mais velhos é que tem que acolher os mais novos. É chamar para o pão de queijo, é chamar para o doce, é chamar para o almoço, é chamar para o lanche. E aí aproveita, viu, gente? Aproveita a hora que esses meninos chegam e reza em cima. E livro dos espíritos em cima, e começa assim, contando uma história, como quem não quer nada. E, de repente, os meninos estão sabendo quem foi Allan Kardec, quem foi Chico Xavier, o filme do Divaldo, eles vão assistir o filme do Divaldo. Alguns já sabem até quem foi Isabel de Aragão e admiram muito a Isabel de Aragão, que é a veneranda da obra Nosso Lar. Então, há necessidade que a gente faça esse trabalho para unir as pessoas. E o movimento espírita tem que ser unido. Então, quando a gente fala vamos, é palavra de ordem mesmo, vamos todos nós divulgar o espiritismo. Quem divulga o espiritismo são os espíritas. Nós não podemos imaginar que outras correntes religiosas divulguem. E se a gente acha tão bom ser espírita, nos alivia tantos sofrimentos, nos mostra um mundo que poderá ser e será cada vez melhor, vamos ajudar na divulgação dessa doutrina tão abençoada. Mas aí vem então o Kardec dizendo nesse livro como é que serão os sinais dos tempos. E a gente vai ler para que não incorramos nessas dificuldades. E como se não operasse com bastante rapidez e destruição, os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas até entre as crianças. Está aqui. Obras póstumas. O título, vou repetir. Regeneração da Humanidade. 25 de abril de 1866, em Paris. A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens que antes mesmo de morrerem estarão riscados do número dos vivos, à margem da sociedade. São esses os verdadeiros sinais dos tempos, e tudo isso se cumprirá pelo encadeamento da circunstância. Quer dizer, nós é que estamos fomentando todas essas aflições. E aí, então, já viu que tem um problema. Vamos ver a solução, né? Porque todo problema tem que ter uma solução. O Espiritismo é a senda que conduz à renovação, porque destrói os dois maiores obstáculos que se opõem a essa renovação. Ele se opõe a isso, né? A incredulidade. Então, o Espiritismo está nos mostrando que precisamos ser crédulos, acreditar. Para acreditar, precisamos conhecer. Daí o estudo da doutrina espírita. E o fanatismo. E aí, fanatismo tem por todo lado, né? Porque faculta uma fé. E o fanatismo, porque faculta uma fé sólida e esclarecida, que não faculta, né? O fanatismo, ele não traz uma fé sólida e nem esclarecida. O fanático é aquele que aceita qualquer situação. E aí nós ainda continuamos caminhando com doutrina espírita e vamos chegar na perda das pessoas amadas e mortes prematuras, que é o título da lição do capítulo 5º, o item 21. Esse capítulo 5º, que está falando sobre as aflições, e nós falamos várias vezes que é o capítulo mais longo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem 31 itens, portanto, nós ainda teremos mais 10. E aí está falando sobre as mortes prematuras, quer dizer, morte de criança, morte de jovem. É só o corpo que é jovem, só o corpo que é de criança. O espírito pode ser um espírito, às vezes, até mais maduro, mais velho, mais experiente do que uma pessoa de mais idade. Mas, de qualquer maneira, nós ficamos muito consternados com a questão da morte prematura. E essa mensagem foi trazida por Sanson, que era um membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e o detalhe: ele desencarnou, ele deixou uma carta que o dia que ele desencarnasse, ele queria que fosse evocado o espírito dele. 8 horas depois do desencarne, 1 hora antes do sepultamento, Kardec evoca o espírito dele e ele manifesta.
8 horas. Ele tinha plena consciência que estava desencarnado. Então ele traz essa mensagem. Mas quem trouxe tantos e tantos alívios para pais, mães, para corações cujos filhos retornaram ao plano espiritual foi Francisco Cândido Xavier. O Chico, depois daquela fase de Parnaso, depois da fase de Humberto de Campos, da fase de André Luiz, do próprio Emmanuel, os romances, ele faz um programa, é o Pinga Fogo, que todos devem conhecer. E nesse Pinga Fogo, foi assim, um sucesso absoluto, tanto é que teve o segundo Pinga Fogo, e daí para frente ele começou a receber as mães cujos filhos haviam desencarnado. Ele disse que ele chorava junto com essas mães, o sofrimento dele. Mas uma das mensagens mais lindas, uma das demonstrações mais lindas da imortalidade da alma, da comunicabilidade dos espíritos, foi de um jovem de uma família judaica. E esse jovem desencarna, e a família muito consternada, depois de um tempo, a mãe vai ao Chico, e ele vai receber uma carta. E a carta ele recebe, em alguns momentos, ele escreve em hebraico, a língua da família do rapaz, porque ele era judeu e a língua que fala lá em Israel é o hebraico. Então, em alguns momentos, ele escrevia em hebraico, o Chico escrevia em hebraico. O hebraico tem até um alfabeto diferente do nosso, não tem, só tem consoante. E na carta, o detalhe, o menino diz assim: mãe, fala para o pai não ir mais para o cemitério dormir lá, sobre a minha lápide, porque eu não estou lá. Eu não vou com ele quando ele vai à noite para o cemitério, eu fico lá em casa com você. Aí as pessoas assustaram demais, né? Como? Vai para o cemitério? Aí foram pesquisar, e realmente, esse pai desse garoto, naquele desespero de ter perdido o filho, ele ia à noite para o cemitério, ele burlava a vigilância do cemitério, certamente que não tinha as câmeras, não tinha nada nessa época ainda, e deitava em cima do túmulo do menino e dormia. E aí o menino vem e pede para ele não fazer isso mais, porque ele não estava lá, ele estava na casa junto com a mãe. Aí pergunta daqui, pergunta dali, e as pessoas falam assim: olha, isso era um segredo, porque é uma coisa um grau de desequilíbrio tão grande que a gente não comentou com ninguém. No entanto, estava lá na carta. Então, quando a gente vê uma mensagem como essa, e poderíamos citar outras tantas, e tem livros da doutora Marlene Nobre que está contando sobre essas cartas de jovens que retornaram ao plano espiritual, nós vamos entender que a comunicação dos espíritos é permanente nas nossas vidas, tanto bons quanto ruins. E a comunicação trazida pela codificação da doutrina espírita é para nos dar alento, para nos dar alegria, para nos levantar o ânimo, a disposição para ser feliz. Porque nós não fomos criados para a tristeza, para a depressão, para o desamor à vida. Nós fomos criados para a alegria, para a paz, para a felicidade. Esta é a proposta. E por maiores que sejam os nossos desafios, e aí a gente pergunta de novo aos mais velhos: quantos e quantos desafios já passaram? Quantas e quantas aflições já passaram, e todas elas, de uma maneira ou de outra, foram solucionadas. Por isso é que o Chico uma vez pergunta ao Emmanuel: Emmanuel, eu estou com tanta dificuldade, peça a Maria Santíssima para me dar uma resposta. E o Emmanuel responde a ele: ela está dizendo que isso vai passar. E ele ficou muito feliz, né? O sofrimento ia passar. E o Emmanuel, que não deixava para depois, disse: o bom passa, o ruim passa também. Então tudo passa, as dificuldades passam e nós estamos caminhando para a luz. Que Jesus nos abençoe, muita paz. Vamos nos preparando para a segunda parte dos trabalhos, agradecendo os que nos assistem pelas redes sociais, desejando a todos muita paz.